Bom dia, pessoal. Vamos rever aí a avaliação, o provão de vocês sobre cinética química. Então, a primeira questão aqui que está no meu é assim: a cinética química estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam e os fatores que a influenciam. A velocidade de uma reação é determinada por meio de leis deduzidas a partir da concentração de reagentes e produtos formados. Considere as seguintes afirmações sobre estudos cinéticos de uma reação química e assinale a correta. A energia de ativação de uma reação química sofre influência com o aumento da temperatura no sistema reacional. Não. A energia de ativação é sempre o mesmo, tá? Ela varia se for colocado um catalisador dela, vai diminuir a energia de ativação. A variação de entalpia de uma reação se altera quando fazemos uso de catalisadores. O ΔH, lá da termoquímica, a variação de entalpia, ela nunca se altera. Ela é sempre a mesma, sempre fixa. A energia mínima necessária para uma colisão efetiva é chamada de entalpia de reação. Não, entalpia de reação é a variação entre a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A temperatura é um dos fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Até que está certo. Quando aumentamos a temperatura de uma reação, ocorre uma diminuição de colisão efetiva. Não, ocorre um aumento, né? Aumenta a cinética molecular e aumenta o número de choques, né? As colisões efetivas. Então, a alternativa correta é a alternativa E, aqui no meu, né? Que é toda reação é produzida através de colisões entre moléculas, porém nem toda colisão entre moléculas pode gerar uma reação. Aqui uma questão sobre lei de reações químicas. Daí ele fala sobre a camada de ozônio, ele dá a reação, né, global, duas moléculas de ozônio formando três moléculas de oxigênio, tá? E daí supõe-se que o processo dessa variação de decomposição ocorre em duas etapas. Daí eles acham eles colocam as duas etapas. Lembrando sempre, né, pessoal, quando é lei de velocidade, nós vamos pegar o quê? Sempre a etapa que vai influenciar diretamente na velocidade, que é a etapa lenta. Quando aparece isso aqui, quando aparece esses dois, né? A primeira e a segunda etapa. Lembrando que esse tipo de reação é chamada de reação não elementar. Reação elementar ocorre em uma única etapa. Reação não elementar ocorre em duas ou mais etapas. Então, nós vamos pegar a etapa lenta e nós vamos verificar quem que são os reagentes. Então, a, a, vamos escrever aqui a velocidade, né? Vai ser o quê? Vai ser da etapa lenta. E ela vai ser velocidade igual a constante vezes a concentração dos reagentes da etapa lenta, tá? E quem que são os reagentes da etapa lenta? O ozônio e o O. Então a alternativa correta aqui é a alternativa C. Tudo bem? Ao estudar a reação A mais B formando C, verifica-se que a velocidade de formação de C quadruplica quando a concentração de A e B são dobradas. A expressão matemática da lei da velocidade para essa reação é, veja pessoal, se quadruplica quando eu dobro as duas, então significa dizer que se eu dobrar a de A, vai dobrar a de C. E se dobrar a de B, também vai dobrar a de C. Agora, se eu dobro as duas, ela vai quadruplicar. Então, a ordem da reação aqui é a alternativa D, né? Que de primeira ordem em relação a A e de primeira ordem em relação a B. Dobrei A, vai dobrar C. Dobrei B, vai dobrar C. Mas quando eu dobro as duas, vai quadruplicar. Tudo bem? Bom, essas aqui são as questões clássicas de vestibular, né? De cinética química. Ele vai dar uma tabela e vai pedir para vocês analisar essa tabela, tá? Então, o gás cloreto de carbonila, o fosgênio, extremamente tóxico, é usado na síntese de muitos compostos orgânicos. Conhecendo os seguintes dados coletados a uma dada temperatura. Então, primeira coisa, pessoal, veja quem são os reagentes aqui e vamos escrever. Vamos, vamos escrever já a lei da velocidade. Ó. Velocidade é igual a constante vezes a concentração desses reagentes, do CO, tá? Desculpa que eu estou escrevendo com o mouse aqui, fica ruim pra caramba.
vezes a concentração do Cl2, tá? Tudo bem? Bom, turma, primeira coisa, já coloco aqui. Agora a gente vai ver qual que é a ordem da reação. Vamos analisar primeiro, pessoal. Vejam, o experimento 1 e o experimento 2. O que aconteceu quando eu dobrei o CO? O que aconteceu com a velocidade inicial aqui da reação? Eu mantive o Cl, observem bem, tá? E eu dobrei o CO. Bom, dobrando o CO e mantendo o Cl, dobrou a reação. Então, eu dobrei o CO. Vamos analisar o CO aqui, ó, tá? Eu dobrei o CO. E o que aconteceu com a velocidade da reação? Dobrou. Então, a qual expoente eu vou levar o 2 para ser igual a 2? A 1. Então, em relação ao CO, é de primeira ordem, tá? Agora vamos analisar aqui, ó. O experimento 2 e o 3, porque você mantém o CO e você dobra o Cl, tá? Então, estou dobrando o Cl. Vejam que ficou 4 vezes maior. Ó, de 0,18 foi para 0,72. Então, fazendo essa análise aqui, ó, do Cl2, eu dobrei, né? Quando eu dobro o Cl2, a velocidade fica 4 vezes maior. Qual que vai ser a ordem aqui? Qual que vai ser o valor do expoente? Expoente 2, então é de segunda ordem em relação. Desculpe, né? Essa forma de escrever aqui extremamente ruim, mas então é essa alternativa, tá, pessoal? Alternativa D, CO, Cl2. Aqui, já pela fórmula, você já mata a questão. Mas se você quiser achar o valor da constante, você pega um experimento, por exemplo, 1, e substitui nessa fórmula, tá? Então a velocidade é 0,09, você coloca no V. O CO aqui vai ser de 0,12, você vai substituir aqui. E o Cl2 de 0,20, você vai levar ao quadrado, vai fazer os cálculos e vai achar a constante que vai dar isso aqui. Tudo bem? Na tentativa de se estudar o mecanismo da reação de formação de dióxido de nitrogênio a partir do NO e do oxigênio, daí deu a reação, 2 experimentos foram feitos. Quando a concentração do NO foi duplicada, a velocidade da reação tornou-se 4 vezes maior. Então, olha só, duplicou NO, ficou 4 vezes maior, pro NO é de ordem 2, tá? Igual do exercício anterior. Quando a concentração do NO e do O2 foram duplicadas, a velocidade aumentou 8 vezes. Bom, pessoal, para aumentar 8 vezes, já que com o NO aumenta 4 vezes, então que número que multiplicado por 4 vai ser igual a 8? 2. Então ele é de segunda ordem, desculpa, ele é de primeira ordem em relação ao oxigênio, porque dobrou. Então veja aqui, ó, quando a concentração de NO e O2 foram duplicadas, foi duplicada junto. Então aumentou em 8 vezes. Mas só do NO aqui, ó, ele quadruplica. Então é de segunda ordem em relação ao NO, né? E de primeira ordem em relação ao O2. Então a alternativa é a alternativa A. Assinale a ação que pode mudar a energia de ativação de uma transformação química. Que pode mudar a energia de ativação é a adição de um catalisador, que vai diminuir, né, a energia de ativação. Considere que um prego é fabricado apenas com metal ferro. Se este prego entrar em contato com uma solução de ácido clorídrico, irá acontecer a seguinte corrosão. Daí ele dá o ferro reagindo com ácido clorídrico, formando sal, né, cloreto ferroso, mais liberação de hidrogênio. A velocidade com que a corrosão do ferro acontece depende de alguns fatores. Assinale a alternativa que contém os fatores que podem influenciar a velocidade de uma reação. Bom, temperatura, pressão e concentração dos reagentes, né? A massa molar não influencia, então a gente tira, a densidade não influencia e a gente tira. É sabido que alguns fatores podem alterar a velocidade
com que determinadas reações químicas acontecem. Nos itens a seguir são citados exemplos do nosso cotidiano que demonstram alguns fatores que afetam a rapidez das reações. A prática de refrigeração para melhorar a conservação de alimentos perecíveis. O que está relacionado à refrigeração? Diminuir a temperatura, né? Então, temperatura. A velocidade de dissolução de comprimidos efervescentes é maior quando os mesmos são triturados. Isso aqui é a superfície de contato, tá? Nos escapamentos dos veículos estão presentes substâncias que aceleram a decomposição dos poluentes. Para acelerar a velocidade da reação, a gente faz uso de catalisador. Então, alternativa B. Utilizados pela indústria em síntese de compostos orgânicos e inorgânicos, os catalisadores são espécies químicas que têm a propriedade de aumentar a velocidade de uma reação. Na maioria das vezes, por diminuir a energia de ativação. O gráfico abaixo mostra o decurso de uma reação reversível e as energias alcançadas na ausência e na presença de catalisador. Analise os valores representados a seguir. Bom, a energia de ativação com o catalisador da reação é igual a 22 kcal. Pessoal, a energia de ativação com o catalisador. Então, é de 15 a 30. Então, né? 15 quilocalorias. Vai aqui, ó, do 15 até 30. A energia de ativação com catalisador da reação AB, formando A mais B, é igual a 28. Então, a reação inversa. Aqui, a gente saindo daqui para cá, com o catalisador. Bom, é de 8 até 30, então é 22, tá? Da reação inversa é 22 com o catalisador. Energia de ativação sem catalisador da reação A mais B para AB é igual a 21 quilocalorias. Veja aqui, ó. De A mais B para AB, ele está falando que sem o catalisador é de 21 quilocalorias. Então vamos pegar aqui, ó, de 15 até 36. Então 36 menos 15, 21, essa é verdadeira, tá? A energia absorvida pela reação AB formando A mais B, então reação contrária, é igual a mais 7 quilocalorias. Pessoal, aqui é ΔH. Então, ΔH é entalpia de produto menos entalpia dos reagentes. Quem que é o produto no caso? O A mais B, porque é reação inversa, tá? Ele está pedindo a reação inversa, então tome cuidado. Eu vou sair do AB para o A mais B. Então, o AB é o reagente e o A mais B aqui, no caso, vai ser o produto. Eu estou querendo a reação inversa. Bom, entalpia de produto 15, entalpia de reagente 8, 15 menos 8 vai ser igual a 7, mais 7, né? A energia liberada pela reação A mais B formando AB é igual a menos 8, não, né? É menos 7. Se essa aqui, a reação inversa é mais 7, a reação direta é menos 7. Então essas duas são corretas. Aqui, né, um exercício sobre a velocidade média de uma reação, o químico medindo a quantidade de matéria de C em função do tempo e nas condições em que processo obteve para a reação A mais 2B formando seus resultados mostrados na tabela. Daí tem isso aqui. Daí a questão correta é a maior velocidade média dessa reação ocorre no intervalo de tempo de 0 a 4, né? Porque é onde é formada a maior quantidade de C, vejam. De 0 a 4 minutos é formado 12 mols de C. Aí, a partir daqui, ele começa a diminuir, ó. No intervalo de 2 aqui é formado 3 mol, no intervalo de 4 minutos é formado 12. Então, esse é o tempo, né? Essa é a alternativa B. Beleza, pessoal? Para os que ficaram de recuperação, boa prova.